Olá, meus amigos, tudo bem? Sei que está meio tarde, mas eu estou aqui para passar aquela revisão para vocês para a nossa prova, tá bom? Olha só, o nosso conteúdo que vai cair agora em Geografia Geral, frente A, né, é clima e El Niño, tá? Então vamos fazer assim, dar uma relembrada em tudo que nós vimos na sala. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar são as zonas climáticas da Terra. Olha, esse esqueminha aqui mostra bastante as zonas climáticas. Vocês devem se lembrar desse esquema que eu sempre desenho na sala, não é verdade? Então, próximo da linha do Equador, nós temos a zona tropical. Entre os dois trópicos, né? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Nós temos também a zona temperada e as zonas polares. Tanto a polar ártica quanto a polar antártica. É importante vocês entenderem que cada uma dessas regiões tem características específicas. Por exemplo, na zona tropical tem um regime bem definido de chuva, né? Durante o verão, que vai aí de outubro até abril, né? Tem um regime muito intenso de chuva. Durante o inverno, que vai de abril até final de setembro, né, é o período conhecido como período da estiagem. Então, na região, na zona intertropical, nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. Já na zona, e as temperaturas são altas o tempo todo, né? São muito altas, próximas de 25, 27 graus. Na zona temperada, pessoal, as 4 estações são bem definidas. Então, já muda com a questão da temperatura. Durante o inverno é muito rigoroso, temperaturas baixíssimas, neva pra caramba, não é verdade? E também a questão, o inverno é muito intenso, chega próximo a 30 graus. Na verdade, o outono e a primavera na casa dos 15 graus. E o regime de chuva é muito bem distribuído. Então chove de maneira uniforme o ano todo. Diminui um pouquinho só durante o inverno. Porque as precipitações são na forma de neve, né? Então praticamente não chove durante o inverno. Na zona polar, pessoal, praticamente não chove. Entendeu? As precipitações são sempre em formas de neve. É importante você entender e também é importante você conseguir analisar os climas, né? Por exemplo, os climogramas. Aqui tem um climograma polar. Se você observar, ó, sempre na lateral tem a temperatura, na outra tem a quantidade de chuva, sempre expressa em milímetros. O que você pode observar aqui? As temperaturas são sempre negativas, tá vendo? Olha só, boa parte do ano as temperaturas são negativas, entendeu? E quando é positiva, mal chegam a 5 graus, que é durante o verão. Aí depois, o verão dura muito pouco tempo, apenas 2 meses, rapidamente volta a ficar negativo novamente, tá? As precipitações são pequenas durante o ano todo. E geralmente essas precipitações são na forma de neve, ok? Outro climograma para vocês analisarem. Esse aqui representa o clima mediterrâneo. O que você consegue perceber aqui, pessoal? Olha só, as chuvas já são mais intensas em determinadas épocas do ano, né? Então, durante o período, o clima mediterrâneo ele é muito comum no sul da Europa, no norte da África, não é verdade? No extremo sudeste da Austrália, no extremo oeste dos Estados Unidos, no extremo sul da África do Sul. Então, é um clima que tem relação com as brisas marítimas, com as brisas que vêm do oceano. Isso deixa 2 estações do ano bem definidas, uma estação seca e outra chuvosa. O que você consegue perceber aqui? Olha só, quando as temperaturas estão baixas, tá? Ou seja, durante o inverno, o regime de chuvas é muito intenso, tá vendo? Olha só, temperaturas baixas, inverno, regime de chuva é intenso, tá vendo? Ó, durante o verão, tá, as temperaturas estão altas, olha aqui, próximo dos 25 graus, tá vendo? Aumentou a temperatura, diminuiu o regime de chuvas. Pessoal, esse daqui é um climograma tropical, tá? É o climograma da cidade de São Paulo. Vocês observem a linha da temperatura e o regime de chuvas.
O que você consegue perceber? Janeiro, fevereiro, março, tá vendo? Ó, outubro, novembro, dezembro. Então, 6 meses de chuva intensa, 6 meses de regime parcial de chuva, que é o período da estiagem. Outra questão que vocês podem analisar, ó, as temperaturas não tem uma amplitude térmica muito elevada, não é verdade? Ó, varia de 20 até próximo a 15 graus, volta para 20 novamente. E nós estamos falando de São Paulo, né, que é bem afastado da linha do Equador. Se eu pegasse Cuiabá, por exemplo, com certeza, aqui estaria entre 27 e 25 graus, não é verdade? Então, você pode observar que o clima tropical, né, ele tem um regime de chuvas mais intenso, tá? É fácil você entender o climograma, pessoal. Independente da região do planeta que você estiver, você consegue entender com bastante facilidade. É só você analisar com calma, ter muita calma na hora da prova, tá bom? Pessoal, para finalizar, eu quero analisar essa imagem aqui com vocês. Eu conversei bastante com vocês na sala de aula sobre o aquecimento das águas do Pacífico. Então, em determinadas épocas do ano, é um fenômeno cíclico, né? Ele acontece entre 3 e 10 anos, entendeu? Não tem assim uma constante, normalmente é de 7 em 7 anos, né? Mas às vezes acontece entre 3, às vezes acontece entre 10 anos, né? E esse aquecimento das águas do Pacífico é conhecido como El Niño, tá? As temperaturas na região próxima dos trópicos, ela chega a variar em até 4 graus. Isso muda o clima do mundo todo. Tá? Então o regime de chuvas é menos intenso, a umidade relativa do ar diminui bastante. Existem muitos fenômenos que estão associados ao El Niño e existem muitas explicações para isso, né? Tem a questão do encontro entre as placas tectônicas que libera lava, libera um magma no interior dos oceanos. Tem a questão dos raios solares, né? Alguns cientistas acreditam que as explosões solares aumentam o índice de radiação e por consequência aumenta o calor, não é verdade? Mas o que é importante, aumenta o calor, a temperatura da água, né? Mas o que é mais importante mesmo, pessoal, é que esse regime de temperatura excessiva das águas do oceano muda o clima do mundo todo, tá? Agora, por que nós chamamos de El Niño? Porque foi descoberto na costa do Peru. Com essas temperaturas da água em determinadas épocas do ano, não são todos os anos, né, aumentarem, né, diminui também o contexto da viscosidade, que diminui os plânctons, então os cardumes de peixe acabam saindo, né? Isso foi descoberto no Peru e sempre próximo ao Natal. Então El Niño é uma referência ao Natal, ao menino que vai vir, né? Pessoal, é isso. Acabei me alongando um pouco demais, né? Valeu, espero que tenha ajudado vocês. Boa prova e até a próxima.